Há muitos anos, ainda menina, perguntei à minha avó o que foi que achou mais bonito chegando em São Paulo. Ela disse: foi a água brotar da parede. Ela, mesmo na cidade, manteve seus costumes da roça, onde as tecnologias eram outras. Vou fazer-te uma despedida. Eu vim acabar com meus ais. Eu vim te dar uma Essa música ela certeza, sempre cantava. que teu amor Esse áudio foi um dos últimos registros dela comigo. Ouvir sua voz é um aconchego. Na letra, uma despedida doída. Algo que, de certo jeito, faz parte da nossa família. Essa saudade, mesmo sem saber, sempre fez parte de mim. Eu sou da primeira geração de minha família nascida em São Paulo. Filha de pai boliviano e mãe cearense. Ele deixou seu país para sobreviver à ditadura. E ela saiu de sua cidade fugindo da violência do pai. Mas com a promessa de voltar para buscar sua mãe, minha avó. Cresci buscando marcas de memórias migrantes pela cidade. Onde estariam os rastros destas populações? Por que algumas narrativas parecem ser mais relevantes que outras no espaço público? Eu e meu companheiro também carregamos um tanto da sina de viajante dos nossos ascendentes. E numa das tantas mudanças da vida, viemos morar no Bexiga, das bordas da Zona Sul para a região central de São Paulo. E foi aqui, em meio às andanças do cotidiano, em uma região conhecida pelas marcas da imigração italiana, que decidimos refletir sobre a cidade e suas muitas camadas, que ora coexistem, disputam, sobrepõem-se. E entender como conversam e conflitam as narrativas negras, italianas, nordestinas, indígenas, neste lugar chamado Bexiga. Sou das rodas e da feira, da tapioca e beiju, da lata d'água peneira, nada mais além de tu e nem a quem. Sou loiceira no barro moldando a vida, farinha de mandioca na oca é minha comida. Entendo de linhas tortas e de fazer despedida, portanto entendo de asas, assim como de voar. Voar é voltar para casa que não se sabe onde está, mas ir faz parte da ida, assim como o faz ficar. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Danto vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Danto vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Danto vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bairro nasceu nesse movimento de expansão da cidade, com uma característica muito central, porque foi um dos primeiros bairros que surgiu. Finalzinho do século XIX, tinha um proprietário principal, um sujeito mais influente, que começou o empreendimento do loteamento. A grande característica do Bexiga foi essa proximidade desses córregos, desses cursos de água, que está muito perto aqui. Você andando pelo bairro hoje, você observa em alguns lugares alguns casarões, algumas mansões, dependendo do lugar a coisa fica mais degradada, são casas simples, ou então os próprios cortiços. Eu acho que um bom exemplo é assim, indo em direção
da Avenida Paulista, passando ali pelo Morro dos Ingleses, você tem um tipo de construção. Aqui no Bexiga você tem outro com lotes pequenos, estreitos, compridos, e você chega em direção ali de Saracura, é outra coisa. Óbvio que o terreno que está perto do rio, que está sujeito a enchente, ele vai ser mais barato do que o terreno que está na parte mais alta. Isso você pode perceber isso no bairro inteiro. Os italianos acabaram... A presença deles ficou mais forte, ficou mais perceptível a partir do momento que eles começam a comprar os terrenos, os lotes e construindo. Sem dúvida, com sacrifícios, não foi fácil, mas eles vão, eu não diria se apoderando, acho que não é a palavra, mas eles vão se incorporando no território. A partir dos anos 50 é que tem esse segundo boom de crescimento da cidade, que entre o nordestino. E ele sempre ficou bem invisibilizado, né? Escondido. No caso do negro também. Quer dizer, ninguém fala, eles estão aqui, sabe? Ou a gente vê circulando, ou você escuta o sotaque, ou então você não sabe quem é. A moradia é mesmo um capítulo à parte dentro do Bexiga. Tem a cara do sul da Itália. Os terrenos estreitos e compridos permanecem até hoje. Dizem até que estes são os motivos do bairro não ter sido tomado pelos prédios. Pelos corredores estreitos se fugia do cobrador quando o salário não dava para a prestação. O dinheiro contado e a vida difícil da vizinhança obrigava as crianças a vigiar bem as roupas no varal. No lugar dos italianos, nordestinos. Mudaram os personagens, mas o enredo e o cenário são os mesmos. A partir da década de 30, 40, 50, aí você tem uma forte migração nordestina para São Paulo, né? Essa migração nordestina é basicamente migração indígena, negra, né? Afrodescendente, mas especialmente indígena. São Paulo é a quarta maior cidade indígena do Brasil. Se você for ver essa quarta maior cidade indígena, cerca de 70% a 80% desses índios são nordestinos, né? Pancararu, Pancararé, Pataxó, Tupinambá. Eu até escrevi um livro, Nem Tudo é Italiano, né? Essa migração europeia vem no propósito da prefeitura local, do poder público local, de europeizar a cidade arquitetonicamente e socialmente, né? Branquear a cidade. A população de 1940 para 50 dobra. Não é 600 mil, é milhões, né? Chega na década de 60 e 70, quase 60% da população paulistana, ela não é nascida aqui, é nordestina. E esse nordestino é o índio vindo expulso da terra, como os imigrantes foram expulsos da terra na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Mas isso não ganha relevo, né, na cidade. 465 anos de São Paulo e a gente está aqui no bolo do Bexiga para saborear esse pedaço de bolo. Cada voluntário trouxe um bolo, cada um fez a sua culinária, a sua especiaria. Sou ítalo-maranhense, minha mãe é maranhense de Caxias do Maranhão, meu pai é de Castel São Lourenço, no sul da Itália, em Salerno, na Itália. Sou um morador do Bexiga que gosto de preservar as tradições, a memória do bairro. Eu sou fundador do Museu do Bexiga, fundei o Museu do Bexiga junto com o Armandinho, na década de 80. O museu tem um acervo muito grande de fotos, de documentos, de coisa. A maior parte desse acervo ele é composto por doações de famílias italianas ou descendentes de italianos. Normalmente, quando falecia o patriarca, alguma coisa, esse material passava aqui para o Museu do Bexiga. No acervo nosso, nós temos alguma coisa da cultura negra e muito pouca coisa da cultura nordestina. Bexiga tem quase 500 cortiços. Se você entrar nessa grande maioria de cortiços, você vai ver que a maioria dos moradores são do Nordeste. Se bem que muitos deles já estão voltando. E os italianos já estão diluídos. Aqui em Bexiga não tem mais italianos originários. Você tem filhos, você tem netos de italianos, mas não tem italiano. A festa da Quiropita é a grande festa italiana de São Paulo, é uma festa italiana. Mas quando você coloca uma lupa para ver quem participa da festa da Quiropita, quem está fazendo a fogaça, quem está fazendo
a sardela, ou quem está trabalhando na barraca de massas, você vai encontrar um grande número de nordestinos, um grande número de negros e até japonês você encontra naquele negócio. Mas o que acontece? A festa da Quirupita é uma grande festa. E é uma festa italiana, é a maior festa italiana de São Paulo, é da Quirupita, entende? Agora, e a Vai-Vai, quando a Vai-Vai começa a tocar, é a Vai-Vai, pô, entende? A grande escola de samba de São Paulo, apesar de estar rebaixada esse ano, mas é a grande escola de samba. Agora, não tem uma representação do Nordeste. O mestre chega em 50, que é um grande êxodo, né? De nordestinos para cá. E aí ele trabalha em teatro, com Plínio Marcos, Solano Trindade, né? Trazendo essa estética. Ele fez Balbina de Ançã, Pagador de Promessas, Posso Ficar Brasil, Nosso Brasil. Enfim, ele trabalhou um monte de filme nacional, sempre falando do negro, do nordestino, dessa cultura da capoeira, essa cultura africana, né? No nosso solo aqui. 70, você tem um novo movimento de nordestinos e, sobretudo, baianos aqui para São Paulo. A maior migração nordestina de São Paulo é baiana. 70% de toda a migração é baiana. E aí eles se reuniam aonde? Esses baianos na Praça da República. E aí a Bela Vista, ela é empesteada de nordestino. Então as capoeiras aconteciam aqui. Na minha época, eu cheguei aqui, não tinha capoeira. Agora virou um reboa. Tudo quanto é bem, tem 10, 20 de academia. E essa roda aqui eu abri em 53. Trabalhando aqui no Teatro Cultura Artista, apresentando candomblé, samba e capoeira. E nas horas vagas, a gente vinha dando um passeio aqui para conhecer o São Paulo. Descobrir esse cantinho aqui, né? Estamos aqui até o dia de hoje. As crianças começaram a chegar, e aí a gente começou a fazer o projeto assim. Aí faz aula disso, faz aula daquilo, e sempre com a capoeira como base. Aí, 2007, setembro, a gente falou, vamos fazer um caruru? Aí conversa com o mestre, vamos fazer o caruru, mestre, vamos fazer o caruru. Aí ele trazendo as lembranças dos carurus, né, da Bahia. E aí foi a primeira festa, foi o caruru de Cosme Damião. Agora em setembro a gente já faz a nossa 13ª. Já estamos na 4ª esmola cantada aqui no bairro, a gente vai fazer. E aí começou a se estruturar o projeto. Oi, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Podem entrar, fica à vontade, viu? Oi, tudo bem? Então não foi um projeto criado por um produtor, né? Sou um produtor cultural por natureza. Eu sou capoeira e a necessidade de manter esse sonho, que é essa roda de capoeira, são essas festas, né? E são também o processo de transmissão oral. A gente não entende a capoeira como sem esse degrau de ter eu e de ter o meu mestre, que agora não está entre nós, mas se mantém nessa ancestralidade, que já vem dos mestres dele, né? E que aí vem dos que eu ensino, dos que estão dando aula, dessa comunidade expandida, que é a capoeira, que é esse Nordeste muito antigo, tem muita... Aqui são 44 festas já realizadas, mais ou menos. 44 festas realizadas na rua. A gente fecha essa rua, bota para derreter, vem gente de fora do Brasil para vir. Às vezes vem cara de fora do estado, que vem só pra festa. O cara, vou pra festa do mestre. Né? Puta, minhoca, vou pro... Os caras saem de outras cidades para vir pra festa junina. Né? Uma festa feita durante esses 13 anos à moda. Cada um traz o seu. A gente já fez pamonha aqui dentro, com os pais, com as crianças, só para ter esse movimento do fazer, né? Porque às vezes, né, quando você fala de projeto social, fica aquela coisa, nossa, atendemos 1000 crianças. Não, a gente não atende ninguém primeiro, a gente convive com elas, a gente vive junto. Quando a criança entra aqui para aprender, a gente também aprende.
Eu sou de Salvador, na Bahia. Nascido em 1954, iniciado no candomblé em 72. E em Salvador, minha mãe disse, olha, você foi iniciado em Oxum, você vai ser que seja o futuro zelador de orixá. Eu, para dar uma rasteira na minha mãe de santo e no meu orixá, me mudei para São Paulo. Logo em 79 para 80, 79 e 80. Justamente cheguei aqui em Carnaval. Era esse mês de fevereiro de 1979. E de lá estou até aqui. Não consegui fugir de ser zelador de orixá. E vim ser o zelador de orixá justamente aqui em São Paulo. Eu estou aqui desde então, fazendo jogo de búzio, banhos, consultas. Me tornei há praticamente 9, 10 anos o pai de santo do Vai-Vai. Isso deu mais um amp de conhecimento do bar, da minha pessoa. Fundei com o padre Toninho e outros afros religiosos do bairro a pastoral afro da Igreja Nossa Senhora da Querupita e fizemos muitas coisas em conjunto, procissão, missas afro, batizados afro, casamento afro. O que mais esse bairro tem é nordestino. Gente do norte e do nordeste de boa qualidade, trabalhador, corre atrás. Claro que traz no seu jargão a sua cultura local, de onde ele habita, de onde ele veio. E aqui ele quer inserir o forró, a comida nordestina. Não só nordestino, do norte também, que tem muitas coisas do norte aqui, do nordeste e do norte. Então eles querem o forró deles, quer a São João, a festa de São João dele, quer ver andar na Fraí. E aí as pessoas dizem, está fazendo barulho, quer o candomblé dele. Eles dizem, ai pai, que bom a gente chegar aqui, não ser de São Paulo e ter nossas coisas. Nós temos nosso forró, nosso candomblé, nosso samba. Tudo que o senhor faz com a autenticidade, a comida, a culinária. O senhor faz com que o senhor está aqui esses anos todos e não mandou nem o seu sotaque. Oxalá, na sua infinita bondade, botou todos os brasileiros falando um único idioma. Olha a extensão desse país. Um só idioma. E, oxe, ninguém tira. Ninguém tira. Isso é do negro que ficou no Brasil todo. No Brasil todo. Por que não podia ficar em São Paulo? Quem nunca viu samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembranças eu tenho da Saracura, saudades eu tenho do meu cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu, vem! São Paulo, 17 de dezembro de 2010. Filha, coragem. Ontem o Romário foi demitido da empresa. Aqui ele era meu único amigo. Antes dele chegar era eu, Bahia. Depois ficou sendo ele. Sabe, eu gostava de conversar com o Romário porque a gente se entendia bem. Bastava um olhar pro outro e dizer: eita pleura, dá gota, cabrunco. Era decente. Às vezes a gente não falava nada e se entendia do mesmo jeito. Quase todos os dias, o Romário mostrava aquela foto no Ibirapuera com as suas 2 filhas e esposa na garupa daquela bicicleta azul. Os olhos do meu amigo tinham estrelas.
Mas quando ele falava dos planos de voltar para casa, quando ele falava da sua família, se encheu de constelações. Eu achava bonito, eu podia medir o universo inteiro só nas palavras do meu amigo. Eu acho que ainda essa semana vão colocar outra pessoa para substituir o meu amigo. Mas ele não pode ser substituído só porque existe outra pessoa que sabe apertar os mesmos botões ou repetir os mesmos gestos de máquina. Filha, não inventamos a guerra, nós somos o Revide. O Destoque, Tropicalho, o Pasquim, Mangue Beat, tudo movimentos de Bahia. A guitarra, nós somos a mudança, sabe? Você deve estar se perguntando por que eu estou te falando essas coisas. Pois bem, ninguém jamais escreveu sobre o Romário, um desempregado, um peão, um Bahia em São Paulo. Entenda que ser Bahia, aqui, não tem a ver com naturalidade. É um estado, sim, de invisibilidade. que o governo federal deve auxiliar no resgate às vítimas por meio da disponibilização de tecnologias disponíveis em outros países para a busca pelas pessoas que ainda podem estar. Eu sou nascido aqui no bairro, tudo bem? E sou descendente de italiano, porém eu tenho uma referência muito mais próxima do nordestinos, então eu posso te falar com maior tranquilidade, porque é uma mistura mesmo de costumes, né? A gente acaba adquirindo esses costumes. Não é de hoje, né, que você percebe o comportamento das pessoas se achando superior, né? Ah, porque eu sou de origem italiana. Eu lembro na minha época, mais de adolescência, jovem, né? O pessoal, qualquer coisa fala, você fez baianada. As coisas, que o baiano é burro. Enfim, era já uma conotação pejorativa, né? E é por isso um pouco a revolta, né, que se tem contra a ascensão que as pessoas tiveram. Isso é muito ruim. Isso também é outra forma preconceituosa de se colocar. É isso que está acontecendo atualmente. Então já deixou de ser aquela conotação de preconceito verbal, passando a algo concreto mesmo. Preconceito de que não pode uma outra pessoa de outra origem ter acesso às coisas que são próprias da cidade. E hoje parece que aflorou essas coisas, não sei se estavam enrostidas, agora parece que é moda ficar falando aquilo que quer. Só que a gente rebate, porque não basta falar o que quer, basta ouvir, mas também responder. É o que eu faço. Atrás com a boiada e um vaqueiro cantando de alegria. Muitas vezes já vai findando o dia na beleza da fuga do clarão. O boiadeiro é um poema do sertão. Logo que chegou em São Paulo, Virgulino procurou uma obra do metrô. O vaqueiro do Nordeste tem as glórias. E aqui está ele. Todos trabalham, mas Virgulino, nosso herói, não. Bebia. Como valente que era, não respeitava um só dos avisos. Era o único que só por pirraça andava descalço na obra. Respeitar o chefe, dizia ele. Quero ver quem é mais valente. E não só não respeitava, como ainda rasgava os cartazes. Ameaçava o chefe com sua peixeira sempre do lado. Com tudo isso, Virgulino foi ficando marginalizado pelos próprios companheiros que ridicularizavam suas manias. Parece que ainda está no norte, dizia. Nosso herói se acabrunhava, mas não se emendava. E logo aprontava mais uma valentia, desrespeitar as ordens. E lá vai o nosso herói, cambaleando pela tábua. E tibum!
despenca na poça d'água. Virgulino era mesmo ridículo. Tinha fama de herói, mas era um palhaço. São Paulo não conhece o restante do Brasil. Então, assim, eles conheciam o Brasil pela mídia local, pelo que a mídia diz. E o que a mídia diz? A mídia vai buscar as imagens já prontas. É como quase sempre a mídia funciona, né? A mídia precisa da recepção fácil. E o que é a recepção fácil? É você oferecer uma imagem que o outro já espera, né? Então você vai para o Nordeste, você vai mostrar o quê? A seca, a terra gretada, o cacto, a caveira, né? Porque é muito mais fácil de recepcionar do que você ir ao Nordeste e mostrar ciência e tecnologia sendo feita nas universidades locais, você mostrar desenvolvimento técnico, isso não bate. Todas as elites nordestinas ficavam realimentando esse imaginário, né, que era através do qual elas conseguiam recursos, cargos, etc. A elite nordestina perdeu a centralidade na economia e na política do Brasil e resolveu viver da exploração da miséria. Ela optou por viver da exploração da miséria, inclusive da imagem da miséria. A ideia de Nordeste, que nasce no interior das elites nos anos 10, 20, se populariza a partir dos anos 30, quando a migração para cá começa a se intensificar, notadamente depois da construção da Rio-Bahia, da rodovia Rio-Bahia, e com os paus de arara começando a circular. Por exemplo, a gente só encontra o termo Nordeste num folheto de cordel no final dos anos 30. Né? Então, isso é sinal de que o conceito só se populariza a partir daí. Não é? Na verdade, quando eles vêm para cá e todo mundo diz, você é do Norte, você é nortista. Sou nortista não, sou do Nordeste. Os nordestinos se descobrem conterrâneos aqui, não é lá. Lá eles disputam entre si. Cearense, pernambucano, paraibano não são nordestinos quando estão lá, a não ser quando são colocados numa situação, não é, que tem que se relacionar com o fora de lá. Quando está lá, a gente é paraibano, pernambucano, cearense. Agora, a gente é nordestino mesmo quando a gente está fora, não é? Aí a gente se descobre conterrâneo. Por quê? Porque vieram todos conviver na mesma realidade. Vieram todos trabalhar na mesma obra, vieram todos comer a mesma boia, vieram todos trabalhar na mesma casa, dormir no mesmo quarto de empregada doméstica, vieram namorar na mesma pracinha no final. E aí se descobriram como iguais. No início, quando eu cheguei aqui no Bexiga, eu tive uma experiência de vida bem, digamos, eu sofri um pouco para me adaptar aqui e até para conseguir trazer meus filhos para cá, porque eu vim de lá e deixei eles lá com minha mãe, a princípio. Mas depois, com muita luta, eu vim trazendo meus filhos para cá. Tive que tomar muitas atitudes na minha vida. Matar um leão por dia, né? Para chegar até aqui. A Bela Vista tem casas de show, forró. Muitos bares com música ao vivo, com peixe, com baião de dois, com galinha caipira. Tudo é comida típica do Nordeste, que a gente se sente em casa. E eu criei meus filhos assim. Arroz, feijão, peixe, ovo frito. Assim, a cultura é bem nordestina mesmo. E Bexiga, o Nordeste paulistano, faz parte da minha vida, porque aqui eu aprendi muito. E aqui eu vivi intensamente, como não vivi na minha terra. E estou vivendo. E sou grata a isso. Nasci numa cidadezinha chamada Saboeiro, lá no sertão do Ceará, na região do Zenhamu, lá. Com 10 anos eu mudei para outra cidade, que é Carneiro. E com 19 anos eu vim embora para São Paulo, né? Eu vim sem endereço de ninguém. Desci na rodoviária aqui no centro, aqui na Estação da Luz. Não sei se você chegou a conhecer a rodoviária aí. Muito bonita a rodoviária, né? Nossa.
É uma cidadezinha desse tamanho, quando cheguei aí, eu olhava porque esse pé deu um desespero, uma vontade de chorar, né? Cheguei aqui, trabalhei uns 6 meses numa fábrica de móveis, né? Aí eu comecei a trabalhar em restaurante. Meu primeiro emprego em restaurante foi no Almanara, né? Aí depois andei trabalhando em garagem, em estacionamento, né? Em charutarias, tinha muita charutaria na época, né? Nessas Santa Ifigênia ali, tinha muitas. Aí voltei para o ramo de restaurante de novo, porque era o meu, acho que era o meu segmento, viu? Aterrisei na Bela Vista em 75, nunca mais saí. Vim trabalhar, sempre trabalhei de 75 para cá, eu sempre trabalhei e morei na Bela Vista. Trabalhei na Cantina do Júlio aqui, 8 anos de garçom. Aí, de lá eu conheci aqui. Aí, com 4 anos que aqui já existiu, que o rapaz resolveu vender e queria vender para mim, né? Eu acabei comprando. Nem podia comprar na época, mas o cara queria vender de qualquer jeito, aí nós fizemos negócio. E estou aqui até hoje, desde 84, graças a Deus. Classifico aqui como um pedacinho do Nordeste. Aqui tem tudo, as cachaças boas, comida aqui, é uma comida bem caseira, bem... Eu não pego cozinheiro formado, eu só pego... Gente, eu prefiro pegar uma pessoa que venha do Nordeste, da roça, para pôr na cozinha, entendeu? E ele aprende a cozinhar aí dentro, aí a comida sai sempre boa. Entendeu? Esse esporte foi uma menina aqui, uma cliente minha que indicou eles aqui. Eles frequentavam um bar lá no Tatuapé, mas como o bar era aberto, estava dando problema com a vizinhança, barulho, né? Aí uma amiga minha que estava lá no bar com ele, ela falou, eu tenho um lugar bom, porque eu acho que dá para vocês, sei lá. Aí mandou ele vir falar comigo aqui. Precisa ver no dia do jogo aqui. As mesas, cobram as mesas tudo indo de bandeira. Tem uma bandeira que eles colocam daqui até lá no espelho. É umas bandeiras enormes de grande, coloca a bandeira aqui também, tudo. Virou a casa dele. Ei, no esporte nada! Tudo! Ei, no esporte nada! Tudo! Então como é? Como vai ser? Pra sempre será! A gente acaba virando quase que uma atração pitoresca do local, que o pessoal vem almoçar no rancho nordestino e de repente tem um monte de gente torcendo pro time, falando sotaque diferente, cantando músicas diferentes. E é isso, não é só o jogo, é falar nossa língua, mostrar nossa cultura, matar a saudade na nossa cidade. Somos todos pernambucanos, moramos em São Paulo, a gente escolheu um bairro central, um bairro que tem a nossa cara também. Porque o Bexiga tem essa cultura italiana, mas também tem muito nordestino aqui, então é quase pro estádio. Você percebe, a gente não escuta o narrador narrando, a gente às vezes não vê nem o jogo direito, mas a gente tá cantando, lembra de uma música de lá, a gente lembra de uma cultura, a cultura da vaquejada, a cultura da música, do brega, do forró. O sino tem uma história maior, como o nosso querido Reginaldo Rossi falar, todo mundo lá tem uma putinha, né? Sempre tem uns cornos passando por aí, aqui é o nosso detector, então se passar por baixo e tocar o sino é porque você pode até não saber, mas é. São Paulo é uma cidade que acolhe todo mundo, né? E nordestinos principalmente. Então, São Paulo é a segunda cidade do país com maior quantidade de nordestinos, só perto para Salvador. Então aqui a gente sempre encontra nordestino, pernambucano, e por isso que sempre tem esse pessoal, torcedor do esporte por aqui. Várias atrações. Se você quer colaborar como voluntário nessa campanha, acesse o Facebook Bexiga Sustentável. Primeira ação de rua do projeto Bexiga Transformação Sustentável. É sábado agora, 20 de julho. Venha participar desta festa.
seus pássaros ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos ou a lembrança de seus filhos, com seu povo ou a lembrança de seu povo. Todos emigram de uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras. Todos emigram para o corpo de Berenice ou o coração de Wall Street, para o último templo ou a primeira dose de tóxico, para dentro de si ou para todos, para dentro de si ou para todos, para dentro de si ou para todos, para sempre todos emigram. Numa das festas da Quirupita, um senhor que vendia baião de 2 me disse: "Esse bairro é o Ceará." Para entender de fato sua explicação, foi preciso pegar um ônibus do Bexiga até o sertão central do Ceará, em uma rota que se repete semanalmente há cerca de 30 anos. 8 da manhã, domingo, Rua Santo Antônio. Muita gente nas calçadas, caixas, malas, bolsas. De fora não dá para perceber quem vai e quem chegou. O ônibus é ponte, mas também espaço de encontro e de recordações. Entre Bexiga e Mombaça são cerca de 3.000 quilômetros, em cidades que se entrelaçam numa trama contínua de ir e vir. Cada pessoa traz e deixa seus costumes, seus objetos, suas práticas, suas redes. Cada corpo carrega em si 2 pontas deste mesmo caminho. Mas que não seja o motorista que conduza, mas o próprio Senhor Jesus que nos leve e traga em paz e segurança, guardado, protegido e abençoado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tá abençoado, pode ir embora. Nem pode fumar aqui no banheiro, não, vou fumar um cigarrinho no banheiro que ele não sente. Nem pode sentar nesse bracinho que quebra, um banco desse é R$3.000. E nem bebida com álcool. Tá bom. Cuidado, viu, Arnaldo? Sem álcool, aqui não. Onde eu moro é no sítio Catulezinho, Mombaça, Ceará. Aí meu menino, o mais novo, hoje tem 23 anos, terminou o estudo dele. Aí que em Mombaça não tem assim, muito emprego, o emprego é pouco. Foi resolver vir para São Paulo, trabalhar em São Paulo. É porque lá no bar da gente tem muito conhecido que tudo tem restaurante em São Paulo. Aí ele foi através das amizades que a gente tem, ele foi ver, depois trabalha no restaurante, lá na Moca. Trabalhar com as comidas japonesas, ele trabalha lá também. Na primeira vez que eu vim, foi a primeira vez, eu vim de avião. Na primeira vez eu vim de avião. Ela tem medo de vir, mas por mim eu tinha voltado porque eu, para me passar assim muito tempo dentro do transporte, eu acho ruim demais. E a causão no ônibus aqui dele aqui é conhecido, o motorista tudo é conhecido da gente lá de Mombaça. Um ônibus muito confortável, como vocês estão vendo aí. Aqui, bem dizer, é uma casa de família. Aqui, nesse momento aqui, é uma casa de família, né? Aqui tudo é vizinho da gente, esse rapazinho aqui também, tudo é da minha cidade da gente. Tá? Você motivou eu sair da minha cidade de Mombaça, aí foi um problema de secas, falta de chuvas. Em 83, eu saí a primeira vez de Mombaça para São Paulo. Vim trabalhar, eu trabalhei com lanchonete. Trabalhei de garçom também, eu fiquei uns 15 anos trabalhando em São Paulo mesmo. A minha residência física mesmo é em Mombaça, mas tem a família em Bela Vista, tem minhas filhas, trabalham comigo, na Bela Vista. Então a gente não tem, eu como trabalho viajando, eu considero minha moradia dentro do ônibus. Toda semana eu estou no ônibus. Antes de eu começar a trabalhar, eu era viciado, eu era alcoólatra. Então, nesse caso, eu fui morar na rua. Fiquei 2 anos morando de rua. Da rua, eu saí direto para onde eu pude começar a iniciar tudo isso na Igreja Universal.
Fui para a Universal e lá eu me libertei dos vícios, aí comecei a trabalhar. E aí daí surgiu a TCL Turismo e Mudança. E até hoje nós estamos aí. Só mesmo uma palestrazinha da saída, já disse o meu trabalho da gente, eles obedecem. Não tem bagunça, não tem aquela... Que nem muitos por aí, assim, a gente sabe que falam pra gente que tem bagunça. Então, é só uma simples coisa, é ensinar a pessoa como é que a gente trabalha, para que traga resultado tanto para nós como para eles. E nós se torna uma família, que a gente precisar, alguém precisa da gente estar para nos ajudar. Da mesma forma, a gente precisa de uma pessoa, das pessoas também, a gente explica que quando acontecer alguma coisa, que vai atrasar uma viagem, todo mundo entende, todo mundo se compreende e a gente só tem a crescer. Eu sou a mais velha de 10 irmãos. Estamos divididos entre São Paulo e o Ceará, né? A Baiana. Então, já faz mais 4 anos que eu ando para São Paulo, moro lá, mas fico lá e cá, né? Porque até mesmo eu tenho um filho meu que ele teve problemas de saúde, ele teve câncer. Nossa. Quando ele tinha 6 anos. Aí eu fui com ele para Fortaleza, fez o tratamento. E daí, hoje está com 24 anos, foi dado por curado, graças a Deus. Eu também vinha porque até a consulta do meu filho foi marcada e daí eu não pude vir. Aí agora tenho que ir para remarcar a consulta dele. Que só eu que resolvo. Tem um problema lá que só eu que resolvo. Então, como eu já vou para ficar, eu já vou levar ele e remarcar. E como que você decidiu? Ai, meu Deus, é dolorido um pouco. Uma decepção amorosa. Na verdade, foi. Então, estou indo. Eu já ficava assim, para lá e para cá. Tentei vir morar várias vezes, eu digo, agora eu vou de vez. Passava uns 2 meses, aí daí eu voltava, não me acostumava. Na verdade, de 2011 para cá, eu moro nos 2 lugares. Passo 2 meses aqui, 1 mês aqui, é assim. Entendeu? 2 meses aqui, 1 mês ali? É. Como é que faz? É porque cada lugar você tem um meio de vida, entendeu? Então, eu tenho filhos que moram lá em São Sebastião, Litoral Norte, e sempre eu venho ver eles, entendeu? E trabalhar um pouco. E aqui eu tenho uma propriedade rural, apesar da seca eu não fico direto aí, moro da falta d'água, que é grande, mas eu tenho uma criaçãozinha aí de... Tem esposa também aí, tem esposa aqui em São Paulo, é o 14º casamento. Às vezes é a sorte, ou é, sei lá, é a sina da pessoa, né? As duas, todas elas sabem. Aceitar, não aceitar ninguém, né? A fila anda, entendeu? Mas a daqui eu me apeguei mais um pouco pela família dela. É uma família muito boa. Mas enfim, eu tenho meus irmãos que moram aí, minha mãe, eu não esqueço deles. Eles não vêm pra cá porque aqui eles não têm meio de vida. E aqui pelo menos para viver, comer, não dever a ninguém, eles têm um meio de vida deles, né? E é essa. Mas daqui mais uns 5 anos eu pretendo vir de vez pra cá. Foi Maria, foi José, foi Rosana, Lilian foi também. E foram todos. Foram porque o Marcos foi, a Rosário, o Pedro Augusto, também fulano de tal. Alguns voltaram, ficaram, outros de férias. Nessa via dupla, há perdidos, feridos e a quem amarrou a morte. A vida parece longe.
minha filha. Meu pai estava lá, daí as filhas foi indo, os filhos, e foi ficando em São Paulo. Daí meu esposo já estava aqui, né? Rapaz, na época, lógico, né? Aí a gente casou aí e aí nós moramos aí. Família aí. Já tentou voltar pro Ceará, mas não deu. Não deu. Passamos 3 meses, minhas filhas disseram que lá não era lugar para ficar, não. Aí a gente voltou para São Paulo. São Paulo, você vive para trabalhar e trabalha para viver. E é ilusão. Mas a gente que constrói a vida lá fica difícil, abandonar tudo e vir para cá. Né? Mas a gente tá aí. Eu tenho vontade de vir para cá. Já meu esposo, ultimamente, ele falou que para cá tá difícil. Você fica com o coração lá e cá, né? Com certeza, porque minha mãe tá aqui, mas ela não quer saber de ficar em São Paulo. De jeito nenhum. Né, mãe? E eu falo pra ele, aí eu tenho que ficar vindo e voltando agora, não vai ter outro jeito. Não tem escolha. É o jeito. Eu não posso abandonar lá em São Paulo e nem posso, né, vir. Aí fazer o quê, né? É a vida. É a vida. Agora eu só trouxe a pequena, as outras não vêm. A pequena que já é grande. A pequena que já é grande. Mas essa eu ainda trouxe. Mas as outras falou, lá não vou. A gente percebe assim que só chora você, mas você tá aqui, no início a mãe deve ter assim, porque eles que gostam de casa. Vir de onde você tem aqueles perigos, mas tem aquela parte boa, né? Porque é a paisagem. Mas você fica preocupado do que pode acontecer também. Eu prefiro muito mais ônibus do que avião. Avião tem a parte do céu e tudo mais, mas ônibus tem lá suas recordações, né? Porque tem um trajeto, tem as paradas que você faz. Então eu acho muito melhor ônibus. Até porque eu sempre gostei de vir desenhando ou lendo. E agora vim que minha mala veio com material de desenho e a maior parte de livro. Mudou hoje a carga, né? Porque a maioria dos nordestinos também tá em São Paulo, né? A maior parte tá lá, então é de raiz você ver esse pessoal viajando. Não importa, nem que seja para passar, por exemplo, uma semana, eles vêm. Quando eu vim pra cá, até as memórias que eu ainda tenho, sempre gostei muito. É um lugar calmo, assim, você relaxa quando você tá no sítio. Em Mombaça você não relaxa, porque Mombaça é como se fosse São Paulo em um espacinho um pouquinho menor. Então é bem agitado, mas é o pessoal super educado. Acaba sendo bem mais educado em São Paulo, porque passa, fala bom dia. Você pode não conhecer a pessoa, eles te falam bom dia aqui. Aí qualquer pessoa que você passa, você fala bom dia e a maioria é tudo sempre parente. Então fica mais fácil de conviver. Desde a hora que a gente chegou ontem, né, de viagem, fiquei até 6 horas da noite, que São Paulo é 7, limpando. Aí hoje, por exemplo, eu vou chegar, minha prima vai me buscar para ir para a novena, que tinha noiteiro de São Gonçalo.
Não, chamar o ali, rapaz, vou botar aqui na minha vaga aqui, ó. É porque São Gonçalo, como eu tinha falado, não tem alguém não gosta de alguém. É aquele momento que tá todo mundo ali contente, todo mundo feliz, todo mundo participando de alguma forma. Nem que seja olhando, né? Que é o que eu tô fazendo. Da geração mais antiga daqui, que é os mais antigos até da banquinha mesmo. Os mais novos estão ali no meio também. Tem uns que estão sentados mais assim com vergonha pelo fato de estar gravando, mas normalmente os mais novos são os que mais participam. Pra falar a verdade, a família tá lá, mas é muito bom, é muito gostoso. Eu não sei explicar, não tem explicação. Não vivi a minha vida diretamente da cantoria, porque eu não confiava muito na arte. Aí, quando eu me mudei em 1985, fui trabalhar em pé de máquina de serraria. A capital Bandeirante é a primeira cidade do país, né? A primeira cidade do país é São Paulo. E São Paulo toda a vida foi falada, São Paulo é São Paulo. O povo corria para São Paulo, atrás de melhora, né? Uns acharam melhora, outros acharam pior, porque teve músicos também que foram e se acabaram por lá, né? Esses 2 anos que eu passei em São Paulo, eu passei isolado. Lá eu não cantei. Eu não esquecia, não. Eu sempre revivava a gente, porque a gente, tendo dom, a gente tem que cultivar, né? Eu não esquecia, não. Eu fazia poesia. Às vezes eu trabalhando na peãozada, trabalhando também, e eu fazia poesia só para a gente entreter o tempo. Tá trabalhando e entretendo o tempo. Mas de cantar, os 2 anos que eu passei em São Paulo, não cantei de jeito nenhum. Mas quando eu cheguei aqui, peguei a viola e fui cantar de novo. Eu voltei para minha Mombaça, minha terra natal, agora é que eu sou toda a viola. Graças a Deus. Daqui é muito distante, onde vai o cearense? A busca de aventura que a natureza não vence. Fica distante da terra que a ele lhe pertence. Que Mombaça não era tão bem visada financeiramente, não tinha emprego, aí tive que ir para São Paulo à procura de trabalho. Aquela velha migração do nordestino para São Paulo. Eu aí conversei com a tia, essa minha tia pegou e disse que podia ir, que eu ficaria na casa dela, e fui clandestino, 3 dias de viagem. E meio que cansativo, porém muito bom, porque a gente pega amizades, né? Conhece outras cidades, outros locais. O ônibus para na velha e querida Rua Santo Antônio. Muita gente conhecida. Santo Antônio é o point de Mombaça. Digamos que quando a gente chega lá, a gente está lá, a gente só vê mombacense. Digamos que seja uma segunda Mombaça, né? O que te fez voltar? Convite. Eu estava lá numa festa muito tradicional daqui de Mombaça, que é o Encontro dos Filhos e Amigos de Mombaça. E na época o prefeito, hoje atual prefeito é Cildo Filho, ele era vereador e candidato a prefeito. Já tinha trabalhado antes com ele, uma pessoa muito gente boa, e me convidou a voltar para Mombaça, que eu teria um emprego. Aí juntou também a época que eu teve um assalto lá comigo, que eu peguei trauma. Aí eu disse, não, eu vou. Aí vim, estou até hoje na prefeitura. E aqui em Mombaça é muito bom, temos muitos festivais de quadrilha, violeiros, que é um forte aqui em Mombaça, temos muitos poetas, temos ator global como Silvério Pereira, que alavancou aí na novela Mombaça, é um berço, né? Quando eu penso no Silvério, da imagem que eu tenho do Silvério criança, e aí eu penso o Silvério hoje nessa cidade, para mim tem uma coisa muito louca, que é, quando criança, todas as expectativas que eu tinha, eu não tinha um Silvério para conversar.
sabe? Eu não tinha nenhuma pessoa que eu lembre na minha cabeça quando eu era criança que eu dizia, poxa, eu gostaria de conversar com aquela pessoa porque talvez ela seja o meu exemplo de para onde eu devo ir, devo como seguir. E eu volto para cá assumindo quem eu sou, sabe? Dizendo assim, sim, eu sou homossexual, eu tenho as minhas questões religiosas, eu tenho as minhas questões políticas com a cidade, eu não abro mão disso e, sabe, e me imponho desse jeito. Mas mesmo assim as pessoas respeitam a pessoa que eu sou e o trabalho que eu tenho, isso me deixa muito orgulhoso. Quando eu decido retornar para a cidade, eu retorno no momento em que passei por um processo de profissionalização, mas depois um processo de uma exibição nacional dentro de uma televisão, e aí as pessoas te colocam num pedestal, e aí eu tento desconstruir isso aqui dentro. A gente quer você em cima de um carro sendo exibido pelas ruas, eu não quero isso. Muitos artistas há anos atrás saíam de suas regiões para outras regiões e absorviam essas outras regiões e meio que ignoravam a sua origem. Hoje tem uma diferença muito grande que é artistas e principalmente os nordestinos fazem questão de em todos os lugares que vão dizer eu sou de tal lugar, eu sou assim, eu sou nordestino do sertão, da terra rachada. E aí isso tem causado essa elevação da autoestima, sabe? Porque tem causado essa representatividade, essa identidade expressa, porque é isso, quando eu olhava para a televisão quando eu era criança, eu não reconhecia. Por exemplo, o Belchior para mim é um gênio, né? Mas quando eu era criança eu não fazia nem consciência de que o Belchior era cearense. O motivo pelo qual me lançou a ir para São Paulo foi fundamentalmente artístico. Naquela época não se tinha no Nordeste uma alternativa industrial para se gravar um disco. Fagner e o Belchior, eles foram bem antes, né, para São Paulo, né? Eles chegaram lá, creio que em 70 já estavam. Belchior acho que foi o precursor dessa saída com a vitória dele no festival universitário, com a música Na Hora do Almoço, e aquilo abriram as portas. Então a gente foi numa segunda onda, numa segunda leva, né? Lá eles já estavam, mas quando a gente lá chegou, o Belchior tinha acabado de lançar, no ano anterior, o disco Alucinação, né? Alucinação. Cheguei escutando na rodoviária, né? Rapaz latino-americano, então era muito bacana e de certa forma muito estimulante escutar um conterrâneo em São Paulo. Eu morei, coincidentemente, na casa em que ele havia sido, digamos assim, arranchado, que a gente chama aqui no Nordeste, foi disponibilizada uma construção para ele. E eu conheci a filha do proprietário que me convidou para passar alguns dias lá hospedados na minha chegada a São Paulo. É claro, eu peguei a casa já montada, uma bela casa, né? E segundo as informações que de fato ele morou ali, passou um bom tempo lá em São Paulo naquela construção, aquela edificação que estava sendo construída, né? Mas o Belchior não conversava muito sobre essas agruras da coisa. Situação mais assim, de conselhos, de mostrar, né, a realidade de São Paulo, das dificuldades, né, de conquista dos espaços artísticos, né? Eu encontrei Elis ao lado de Vinícius de Moraes de Toquinho, num período assim bastante difícil da minha vida em São Paulo. Eu estava morando assim de favor, né, na casa de um amigo que estava reformando a sua própria casa e me deu permissão de morar lá com os operários, né? Estava sentado ouvindo a gravação de Vinícius de Toquinho e ouvia Elis falar assim: esse rapaz que está aí é o Belchior? Ela falando baixinho, não é? E porque ela já me conhecia de nome através de Raimundo Fagner, que morou na casa dela e que ela, a essa altura, já tinha gravado Mucuripe. Então, quando Elis se apresentou a mim,
com aquela generosidade maravilhosa dela, ela me convidou para ir até a sua casa e gravar umas músicas, que ela me disse que ia fazer um show onde ela queria cantar música de gente nova e tal. Certo. E eu, naquela altura, estava absolutamente cheio do orgulho do pobre, né? Uhum. Eu disse, olha, eu não posso gravar uma fita para você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa para morar. Entende? Só tenho eu. Não adianta a senhora me convidar até a sua casa porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. E ela riu muito, né? Uhum. E disse, então, você pode ir até a minha casa hoje, eu mando o carro apanhar você. Okay. Naquela noite eu gravei absolutamente todas as músicas do Alucinação numa fita. E ela pediu assim um tempinho que ela ia ouvir. Naquele dia mesmo, ela disse, olha, eu vou ouvir todas essas músicas, estou achando muito interessantes. Ela ria muito quando ouvia as músicas. E foi até o andar de cima, ouviu as músicas e chegou imediatamente e disse, olha, eu vou definitivamente gravar essas duas músicas aqui. Quais eram? Eram Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Mostre-nos. Esse período entre 72 e 76, são 4 anos, nesse período eu imagino que ele tenha, pelo que eu pesquisei, que ele tenha morado em uns 8 lugares diferentes. E nesses lugares, alguns demoravam mais, outros menos. Então, ele morou nos Jardins, mas era uma casa em demolição na rua Oscar Freire, que como a demolição era lenta e progressiva, assim, o dono da casa autorizou que eles fossem se mudando para os cômodos que ainda não tinham sido derrubados, ele e alguns amigos, para aproveitar aquele período que a casa estava em pé. Quando a casa finalmente foi abaixo, eles tiveram que se mudar. E daí ele foi para o Bexiga. Ele foi para a rua 13 de Maio, um apartamento. E foi onde a filha dele nasceu, a Camila, filha mais velha. E também foi dali que ele saiu, talvez no fato mais marcante da carreira dele, ele saiu dali para ir até um teatro na Brigadeira, para assistir a Elis Regina cantar, fazer o show Falso Brilhante, no qual ela cantaria pela primeira vez 2 canções dele. Nessa época ele estava muito por baixo. A noite que a Elis cantou a canção dele, ele veio do Bexiga, caminhando até o teatro, e sentou no chão, porque a plateia, havia filas e mais filas para ver a Elis, tinha poucos lugares. Ele sentou no chão e quando ela cantou Como Nossos Pais, a plateia se ergueu para aplaudir e era o ponto alto do show. Então, naquele momento ele percebeu que ele estava em outra esfera do estrelato, ali, digamos, da condição de artista. Ele tinha conseguido mostrar para as plateias, para o povo, público, a qualidade do trabalho dele, né? Que daí por diante as portas todas se abririam para ele. Como de fato se abriram, ele gravou daí, naquele mesmo ano ele gravou Alucinação, que é um dos maiores discos da música brasileira, é um disco fundamental. Enfim, tem essa relação geográfica, mas eu não sei exatamente qual é a relação afetiva. Eu sei que ali nasceram grandes coisas da vida dele, né? Provavelmente também tenham sido compostas algumas das canções de Alucinação. Eu vou ficar aqui, não vou voltar para o sertão. Esse é um statement, é uma declaração de princípios. E ele já dizia isso em 76. Aqui é o meu lugar. O meu lugar é onde eu quiser que ele seja. Eu acho que uma das declarações mais fortes é porque também ele sabia que a tendência é tentar expulsar. Quando você tem alguma coisa que tem uma presença cultural muito forte, as pessoas tendem a tentar expulsar ou assimilar de forma a domesticar aquilo. Então ele não estava disposto a se deixar domesticar. Hoje eu não vou lhe dizer versos desses conhecidos,
Desses que já foram para o estrangeiro, que cruzaram mares e universos, falando de meu cajuzeiro. Não vou lhe falar de Seca do Norte, nem da barragem de Oroz, nem da Caatinga sem fim, nem da justiça da fome e miséria de toda sorte que por aquele norte eu já vi. Eu não vou lhe falar de terra repartida, de jeito e de tal maneira que enquanto uns têm tudo, uns nem comem. Tampouco vou gabar a valentia de muitos pernambucanos, não vou lhes falar das praias do Coco, do Babaçu, e nem vou cantar fulores, nem mesmo a fulor do Mandacaru. Tudo já foi falado, tudo já foi mostrado, cru e nu, na revista, no teatro e no cinema. Eu não vou lhes falar de retirante, nem dos mulambos de gente que vem mendigando pelas estradas, coitados, perderam tudo, até a piedade alheia. Eu vou lhes contar, vos mercês me dê licença, é da nossa chegada aqui na capital, é disso que eu vou falar. As nossas mulheres descalças um pouco atrás dos bacuri, tudo empoeirado, olhando tudo assombrado, as luzes, os viadutos, as lojas, nunca vi tanta beleza. Os prédios, arranha-céu, a cidade tão grande, meu Deus, e nós tão pequeno, olhando tudo comovido e deslumbrado de ver tanta boniteza. Um dia, 2, 3 esperando, o compadre nos ajudando, mas eu depois cansado de ajudar também, e passa 1 mês, 2, 3, o dinheiro se acabando, o emprego que não vem, o desespero chegando, portas batendo na cara. Fecha a porta que é baiano, não tem nada, manda embora. É gente que vem lá do norte, é gente que não faz nada. Mas que mentira, seu moço. Que tristeza tão grande no fundo da alma da gente, que até dá vontade de agarrar mulher, filho, mulambada e sair gritando pelas estradas. Minha gente, eu sou brasileiro, me deixe passar também. Mas fico moco, faço nada não. Eu deixo a tristeza chegar e se ajeitar bem de mansinho no fundo do coração e a gente vai dormir para esquecer. Dormir aquele sono magoado. Abença meu pai, abença minha mãe, abença meu padrinho Cício e Deus te abençoe, meu filho. Mas os olhos da criançada não diz nada, fala nada, estão tudo rezando na oração, mas é pior que falasse, estão tudo pensando no pão. É aí que a gente não se aguenta e se arrebenta a chorar, meu irmão. Chorar assim, como toda a gente. É bobagem dizer que nortista não chora, que pernambucano é valente. A gente chora de raiva, de sentimento e de solidão. De vontade de maldizer esse São Paulo colosso, todo enfeitado de luz. Gigante coração de concreto que nós ajudamos a fazer. Ingrata cidade essa. E pensar que foi eu, que foi você, com o suor desses braços, com o cansaço desses pés, que carregou cimento, areia, ferro em terra e ergueu todas as torres, todas as estruturas dessas pontes, dessas ruas. Pegou ferro, trouxe cal e pedregulho, mais depressa por ali, companheiro, mais depressa por aqui. Severino, a argamassa saiu, Severino. É sangue, é suor, é fé no amanhã, meu irmão. Hoje, cidade, você olha e nem me vê. Mas quando meu filho se formar e a minha filha ensinar nas escolas dessa cidade, nos grupos, nas faculdades, tu vai me agradecer, cidade danada, e vai até se sentir orgulhosa de eu ter te ajudado a crescer. Por isso, Paulo Cé, não se aperrei não se aveste não, porque eu sou um baiano teimoso e vou ficar aqui. pouco a São Paulo, mas a gente percebe que o pessoal tem uma vida um pouco agitada, né? Depois de muito preenchida, cheia de compromisso. E naquele momento, é um momento oportuno, muito bom, porque as pessoas vão se rever, se encontrar, né? Que como as pessoas também são muito ocupadas, né? Todo mundo trabalha, né? Muito ocupado no seu trabalho. Então, é um momento de agradecer a Deus, né? Primeiro, no mundo corre-corre que a gente vive hoje, que as pessoas das grandes cidades hoje, né? Acabam passando por cima da sua dimensão espiritual. E aquele é um momento muito importante em que as pessoas dão aquela parada, é um momento de agradecer a Deus e um momento familiar muito bonito. O César, né, que é o organizador do Encontro dos Filhos e Amigos de Mombaça, né, que ele já vem fazendo muitos anos, né, e ele teve uma ideia de me convidar se eu aceitaria fazer essa experiência de celebrar a missa para os filhos e amigos de Mombaça. Porque até então eles só tinham um encontro lá no Quibixiga, onde eles faziam uma festa, que tinha várias bandas de forró aqui do Ceará que iam. E naquele momento eu nem pensei duas vezes, eles, vamos fazer essa experiência. E muito bem acolhido, tanto pelos amigos que moram naquela região ali no Bexiga tem muito mombacense, muito nordestino, também foi muito bem acolhido pelo padre da paróquia, o padre Antônio Borgais. Ele acolheu muito bem, apesar de ser uma paróquia de tradição italiana, né? Mas eu acho que lá já estava misturada
Acho que a gente tem mais nordestino do que próprio italiano, né? Então, precisamos da presença de Deus em nossas vidas para que possamos a gente levar adiante os nossos projetos, a nossa vida. Então, foi um pensamento meu lá no Ceará, né? Mombacenses tem espalhado pelo mundo inteiro, mas uma grande concentração dos mombacenses é Bexiga, Bela Vista, Baixada do Glicério. Então nós preferimos realizar o evento aqui no Bexiga, tanto pelo apoio do Teixeira e do Edgar, como também pela localização, confirmando que a concentração maior de mombacenses a gente sabe que é aqui. Todo ano é a banda que está sempre se destacando lá no Ceará. Transmissão ao vivo pela nossa rádio, 87,9, Nova Alternativa FM. E também tem uma outra emissora que está entrando esse ano, que é a 102,9, a Liderança FM, também da nossa cidade. Temos aí também a banda Namoro.com e Pisada Boa, que são membros daqui de São Paulo. São duas bandas boas. E a direto que veio do Ceará, Forró de Qualidade, que vai estar no palco daqui a pouquinho. Aí, São Paulo, e aí, Morraça! Chama, Gaspacinho! Qualidade. Chapa é chata. E a mulher tá me chamando, mas eu não vou parar. Pra casa eu não vou. Eu já sei que vocês é rapaz, nós estamos fazendo louco. Mulher mexendo só que diz, mas eu não vou parar. Vou pra casa eu não vou. Eu já sei que vocês é rapaz, nós estamos fazendo louco. E a mulher mexendo o saco, mas eu não vou parar. Pra casa eu não vou. O cara já mandou um alô, o show passa queixado e a festa ficando boa. Mas eu não vou parar. Pra casa eu não vou. Já se dei, já de balançou. Bexiga com I, Bexiga com E, Bela Vista, Sobral, Mombaça. Onde começa um e termina outro? Pernambuco, Bahia, Paraíba, Piauí, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe. Quantos serão os nordestes possíveis? E os sudestes? Se pelo caminho por onde passamos, todos tinham famílias e amigos lá e cá, ou até vivendo no caminho, como existir um sem o outro, sem o entre? Se a diáspora nordestina foi marcada por muitos estereótipos e preconceitos no meio urbano, ainda hoje presentes, há também uma intensa e diversa produção cultural neste cotidiano. Nas comidas, nas festas, na música, em toda a dinâmica de São Paulo. Se no passado próximo houve uma migração massiva para as cidades sudestinas, hoje as mesmas famílias dividem-se entre os estados. As fronteiras entre as cidades movem-se, encontram-se nos corpos dos viajantes. A saudade, o cuidado e o afeto são a linha que costura essa ponte. Canções ditas bregas, as canções populares, tem na temática da saudade uma temática permanente. Não é? As pessoas da construção civil, não é? Escutam músicas que falam de saudade o tempo todo, não é? E a maioria deles são nordestinos. Né? Então, essa experiência da saudade é uma experiência constitutiva da maioria dos brasileiros. Para saber de memórias de pessoas indígenas, negras, nordestinas nessa cidade, não vai ser pela escrita, vai ser pela oralidade e pelo sonho.
Pra sair daqui não vejo saída. Se eu for insistir, ninguém vai comigo. E pra aumentar mais o meu castigo, até nossa terra foi toda vendida. O dono é estranho, as casas caíram, até meus vizinhos de lá se sumiram. Nem os meus parentes eu sei onde estão. Contra o meu destino sei que fui covarde. Tô arrependido, mas é muito tarde. Só resta saudade no meu coração. Contra o meu destino sei que fui covarde. Tô arrependido, mas é muito tarde. Só resta saudade no meu coração.